Jennifer, eu vou dividir a apresentação deste momento com a Neuza. Neuza, muito bem-vinda, muito obrigada por dividir esse momento comigo. Lembrando que essas lives são em comemoração aos 25 anos, Jubileu de Prata, Negracim. Neuza. Sim, uma data muito importante, né? Meu nome é Neuza, sou Neuza de Oliveira, sou funcionária pública do Estado aposentada, sou artesã e estou na Negracim já há algum tempo. Estou nesse mandado da Negracim quanto secretária das Finanças e estamos hoje aqui para uma live muito importante, juntamente com todas vocês que foram convidadas e atenderam prontamente. Estou muito feliz por vocês estarem com a gente nesse momento tão importante. Lembrando que a data de hoje, o tema de hoje é pandemia e exclusão. Eu vejo aqui que a nossa companheira Ildete está conosco. Ildete, seja muito bem-vinda a essa live Negracim, tudo bem? Boa tarde, obrigada, meninas, eu estou bem. Então, é bem gratificante e importante esse nosso tema, porque lembrando que essa semana, até o dia 28 de agosto, nós tivemos a comemoração da Semana da Deficiência Múltipla e Intelectual, né? Deficiência intelectual. Então, o tema que a Negracim fez essa proposta está contemplando também a deficiência, né? A parte dos deficientes intelectuais, de um modo geral, né? As crianças atípicas, e nós vamos falar também das típicas, que são as crianças, né, consideradas normais, e também estamos parabenizando, né, e fazendo toda essa junção com a Negracim, com os 25 anos da Negracim. Então, a Ildete é parte integrante da Negracim, faço parte da Negracim, sou professora, formada, pedagoga, atuo. Que deu uma paradinha, deu uma travada, né, Neuza? É isso mesmo? Sim, travou. A Ildete está travada. A Ildete volta daqui a pouquinho com a gente. Neuza, tempo de pandemia, sim. Tempo... A Zélia está conosco? A Zélia também deu uma travadinha. Neuza, tempo de pandemia, nós estamos aqui com dois pais, duas pessoas que gloriosamente estiveram conosco, que estão conosco, para falar como eles estão indo com seus filhos em essa crise de saúde, de saúde mundial. O que acontece Sim. quando a gente trata dos nossos filhos? Aqui é o exemplo dos filhos. Como a gente trata os nossos filhos em tempo de pandemia. E o Ildete voltou? Voltou. Deu um problema aqui, desculpa. Não, não faz parte. Que é isso, natural. Então, só concluindo, então, mas agora, senhora... Pode falar, gente. Pode... Não, então, pode assim, seguir, conclua. Tá certo. Então, só concluindo, né? Eu sou pedagoga da educação especial, trabalhei no regular, mas já há 4 anos, aproximadamente 5 anos, eu atuo na educação especial. De Down, autistas. A internet dela está oscilando um pouco, a internet da Ildete, ela está só dando um check-up ali, e a gente já volta com a Ildete. Neuza, segura a Ildete até a gente... ela conseguir. Eu acho que ela já voltou. Sim. Pode concluir, Ildete, por favor. Tá. Então, assim, eu atuo em uma clínica de reabilitação. Nós trabalhamos com crianças atípicas,
e com a proposta ABA, que é comportamental, para ajustes de comportamento. E, assim, é interessante nós falarmos sobre esse momento de pandemia, né? Que hoje o tema é Tá. esse, e a inclusão, como que os pais Manda estão mensagem. vivenciando esse momento. Sim, Mas que é isso. não deve estar sendo fácil, não está fácil para as Não está pessoas, fácil. inclusive Sim, esse quesito de como que a família vai continuar os ensinos regulares nas suas casas, né? sim, Se os alunos que não têm essa especificidade, ter um ensino voltado para a sua deficiência, entre aspas, já é difícil. Imagina uma criança que está na situação que precisa de estudo e de toda uma forma diferenciada de ter conhecimento, né? Então, como você bem sim. disse, essa semana é Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltiplas, né? E a Isso. Negraci entende a Pronto, atendi. importância desse tema, onde, mais uma vez, nós Eu não tô sabemos te ouvindo. que a, Calma a, aí. alguém tá me ouvindo? Está me Estou te ouvindo? ouvindo. Sim? Sim, Onde nós vimos que, se a gente for ver o recorte, mais uma vez o nosso público, o nosso povo, as nossas crianças não se sentem contempladas nessa educação que se diz inclusiva. Né? O sim. inclusivo, a gente, se for ver ao pé da letra, inclui todas as pessoas, ninguém tem que ficar de fora. Tanto é que, se nós formos ver os prédios das escolas regulares, a maioria das escolas, elas têm escadas. E sempre a parte operacional, a parte do funcionamento da escola fica na parte de baixo e as aulas ficam na parte de cima. Começando por aí, Sim. já que o inclusivo não é tão inclusivo assim, que a escola não é pensada para Não tem conseguir ninguém. atender essa criança com essa deficiência motora, né? Sim, Então, eu gostaria. acessibilidade. Então, a Nilda assim, achou que é de extrema necessidade colocar esse tema, que é inclusão e pandemia, que um tema que é muito importante, certo, Odete? Então, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco disso, como você vê que as escolas estão hoje nesse sentido, por favor. Então, o que eu vivencio no meu dia a dia? Então, como eu disse, eu sou uma professora da educação especial. Então, quando nós colocamos educação especial, crianças atípicas, então o nosso trabalho é diferenciado. E, ou seja, no dia a dia, você e seus alunos, você consegue, porque dentro de uma sala de aula você trabalha com vários estímulos. Então, tem crianças que são auditivas, mais auditivas, visuais. Então, com essas crianças e esses estímulos, você consegue traçar um plano, né, de aula, um semanário, para que você possa interagir com eles no dia a dia. Então, nesse momento, como eu me vejo um pouco impotente como professora, em casa, elaborando minhas videoaulas para conseguir contemplar os meus alunos. Então, ou seja, eu tenho uma sala de DI, que é a deficiência intelectual, então a interação deles é comprometida, porém eles são funcionais e são verbais, plurais. E tenho também crianças com síndrome de Down. Então, assim, a síndrome de Down, então, é moderada também, então, assim, não afeta o cognitismo dele. Então, eles conseguem me responder bem. Porém, o que ocorre? Nessa pandemia, como nós, cada um está na sua casa, principalmente a professora, eu tenho que elaborar aulas, tenho que traçar plano, como que eu vou fazer essa aula que eu vou conseguir atingir aquela casa. Então, ou seja, de 10 alunos, 7 alunos, só 2 me respondem. Então, assim, mandam no grupo, porque cada professor na faz um grupo e me xinga as fontes. A mãe também falando, olha, meu filho conseguiu fazer essa atividade. Por quê? A PAI, né, ela é governamental, então ela tem que ter um respaldo. Bom, então as crianças elas têm que ter um aproveitamento de 75%
nas aulas. Então, ou seja, só tem 2 que estão me respondendo, tem professoras que não tem nenhum. Então, para a gente é bem desafiador, desestimulador, porque você está tentando. E o que está acontecendo com aquele aluno? Então, qual foi a estratégia traçada pela escola? Não só pela PAI, eu observo que muitas escolas faziam um chamamento para esses pais. Então, agora nós vamos até a escola para dar plantão e trazer esses pais. Então, o que eu ouço, o que eu coloquei e observo também de muitas falas, tem pais que falam: eu não tenho nenhum celular, né, adaptado para abrir, para receber essa modalidade de aula, né, remota. Outros pais já falam: nossa, mas eu moro, então falando bem assim, da forma qual a mãe colocou para mim, eu moro em um buraco, lá eu não consigo nem ter internet. Outros pais falam, ao invés de pagar a internet, eu vou preferir colocar comida dentro da minha casa. Então, ou seja, como que fica essa criança? Teve uma mãe que colocou para mim que o filho, ele é DI, porém, ele está apresentando comportamentos inadequados, ele está ansioso. Aí eu perguntei para ela, como está sendo a medicação dele? Como que você está tratando dessa parte terapêutica? Não, não estou levando. Por conta do que? Ela tem medo de realmente sair e levá-lo e ele se contaminar e ela também. Então ela colocou para mim, não, é a igreja, o altar e a minha fala, que é a resposta para o meu filho. Então, como que eu, educadora, professora, me vejo? Falando com uma mãe, com várias mães e pais, e eles colocando essa situação. Mas eu, como professora, eu tenho que continuar o meu papel, fazendo minhas videoaulas, colocando. Então, na escola a qual eles trabalham, a qual eu trabalho, nós colocamos o que no YouTube. Porque então aquele pai que não tem memória no celular, ele consegue ir no YouTube e visualizar essas aulas. Então está dando certo. Mas eu não tenho 100% dos meus alunos. Eu só tenho apenas 2, 3 que me dá essa devolutiva de aula. Então, ou seja, como foi colocado, os papéis se invertem, porque hoje todos nós somos inclusão dessa nova modalidade, né, que é as aulas remotas, aulas online. Então, nós estamos como profissionais nos adaptando e os pais também, porque agora qual é o papel dos pais? Interagir. Então, aquele pai que não interagia muito com os filhos no dia a dia, mal olhavam na agenda e observavam o material escolar, hoje estão vendo sim. Adaptações que nós estamos fazendo, então mais aulas assim artesanais, aulas concretas, sensoriais, para que possam atender esse público-alvo. Então, ou seja, nas aulas concretas sensoriais, todos têm em casa, né? Um material de reciclagem que dá para fazer aula. E os pais estão interagindo mais. Então, é assim, é a minha fala, né, para essa inclusão. E a cada dia eu estou me adaptando, procurando recursos, enfim, aulas diferenciadas, contação de história, enfim. Eu penso que é isso. E hoje eu achei bem interessante, porque foi feito convite para alguns pais que também têm crianças adolescentes e crianças atípicas. Tem uma mãe também que ela é professora do Estado, que é uma outra realidade também, que o alunado é diferenciado e a proposta pedagógica também. E ela pode falar, porque ela tem adolescentes em casa. Então, é um adolescente que é da particular, que também tem uma metodologia de ensino diferenciada da nossa realidade, e uma outra adolescente que é da ETEC, era da ETEC. Então, vai poder falar também. E esse pai, o Cláudio, ele é pai de uma criança atípica que ele acompanha também. E a Amanda é mãe de um adolescente, que agora já está com 18 anos, que eu já atendo ele há uns 4 anos. E ele é um adolescente que é Asperger, que é o autista clássico. É o autista, desculpe, é o autista que tem uma moderação.
né, o autismo leve, que era chamado Asperger, está certo? Então, é isso. Sim. Quer perguntar mais algo? Você falou uma coisa que eu achei interessante, o seguinte, sobre os pais acharem que a escola é responsável pelo filho. Essa prática de você atender sua criança, sendo ela com necessidades especiais ou não, dentro de casa, ver a agenda e também tentar, de alguma forma, continuar o trabalho que os professores desempenham na sala de aula, que era uma coisa que um tempo atrás se tinha, as mães até sabiam o que o professor estava dando e ajudava. Hoje em dia, parece que essa prática foi um pouco abandonada. Então, eu tenho meu filho com necessidade, ele vai para a escola, lá ele se interage com os amigos, com a professora, mas quando chega dentro de casa, eu sou somente... A minha parte é da alimentação, é providenciar a sua limpeza corporal, tomar a medicação e só. Só que isso não é verdade, né? Como você disse, tem muitas mães que dizem que a minha obrigação é só levar para o médico, ou não estou levando com medo que o meu filho possa pegar esses vírus, mas é um tipo de situação assim que parece que somente o professor, ou o terapeuta, ou o psicopedagogo que tem obrigações com essa criança, né? Vamos ver se a Jennifer tem uma pergunta para você agora. Jennifer? Oi, tudo bem? Desculpa, deu um probleminha aqui na minha rede. Vamos lá. Ildete, como os pais responsáveis pelas crianças e adolescentes atípicos estão aplicando a rotina diária desses indivíduos em seu dia a dia? O que você está achando dessa novidade dos pais também serem corresponsáveis pela educação escolar das crianças? Ainda mais quando a gente fala de inclusão, o detalhamento para o ensinar requer um olhar mais específico, mas como grande maioria, sempre tratado com muito amor, muito carinho. O amor faz parte desse ensinamento hoje em dia. O jeito de educar as crianças em tempo de pandemia, de ao não ir à escola, é o amor, o afeto que a criança, que a família dá, que está ajudando eles nesse processo. Como você vê isso? Deixa eu ver se eu entendo, porque você fez duas perguntas. Então, ou seja, eu vou te falar assim, a interação desse pai com essa criança, nesse momento de pandemia, podemos falar que ele se afirmou mais, certo? Então, agora há um elo, há um vínculo. Por quê? Porque antes o professor, muitas vezes, era protagonista da situação. Então, a partir do momento que a criança estava na escola, a criança, o adolescente, enfim, o indivíduo estava dentro da escola, então o papel era do professor. Então, o professor era cuidador, ele era professor, ele era cuidador, ele era pai, ele era mãe, não podia, entrava na escola e ele tinha que sair da mesma forma, sem um arranhadinho, nada, enfim. E hoje, e fora isso, ser professor, ele tem que dar conta, né, do seu papel, das práticas pedagógicas, agenda, enfim, tudo. Então, hoje, essa extensão da escola está direcionada totalmente para a casa. Então, está na casa lá do aluno. Então, o pai, ele que é o pai, a mãe, porque muitas famílias, a mãe é o pai. Então, assim, ele é o pai, ele é a mãe, ela é a professora. Então, hoje, ela está observando outros desafios que o professor tem para interagir muitas vezes com o filho, com o comportamento, né? Assim, eu falo dos meus alunos atípicos, dos comportamentos disruptivos, inadequados, de situações que às vezes a gente coloca na agenda, olha, hoje a sua criança apresentou tais comportamentos, como está a medicação? Mudou algo na rotina dele? Porque igual nós falamos da rotina, é importante manter a rotina. Por quê? Nós, na escola, nós temos uma rotina. Seja a criança atípica ou não, normal ou não.
tem que ter uma rotina. E por que não seguir essa rotina em casa também? Porque ele sabe que de manhã, porque tem muitos alunos hoje que pegam a mochila e querem ir para a escola. Porque muitos pais fazem esses relatos. E eles explicam, a professora não está lá, não está tendo aula. Então, nas minhas aulas, eu falo, olha, a Pro está em casa. Então, eles percebem, eu não estou na escola. Então, fiquem em casa, se cuidem. Eu faço questão de frisar para que eles não dêem esses problemas para os pais, esses comportamentos e essa ansiedade que está sendo apresentada, porque eles estão sem rotina. Então, qual é a rotina em casa? Olha, vai acordar, vai tomar o café e nós vamos ter atividade para fazer. Então, hoje os pais, eles estão acolhendo mais essas crianças, né? Em resposta à sua pergunta de que eles estão dando amor. Então, Jennifer, eu não sei o termo amor, mas eles estão acolhendo mais e muitas crianças estão interagindo melhor com os seus pais e tendo mais olhar, que antes, de repente, pela correria do dia a dia, eles não tinham. Então, nós é que tínhamos, nós éramos que era carinhadas, beijadas muitas vezes, ou então que observava a evolução significativa do aluno, que às vezes os pais não dá tempo, no dia a dia tem que trabalhar e tem que trazer algo para dentro de casa. Então, nós, professores, observávamos e relatava nas reuniões. Você percebeu que seu filho está falando algumas palavras, pronunciando, e a coordenação motora dele melhorou. Então, é interessante que agora, nesse momento, nesses meses, eles estão interagindo e observando. Então, é bem interessante. Muitos, quando têm esses encontros, falam, nossa, Pro, olha o seu papel na vida das nossas crianças. Então, isso para nós é muito gratificante, porque eles têm observado qual é o papel de cada professor dentro da sala de aula, que não é só cuidar dos filhos, vai muito além. Não sei se respondi a sua pergunta, Gênia. Brilhantemente, Udete, brilhantemente. Lembrando, só deixando claro que houve um probleminha técnico com a rede da Zélia. A Zélia está voltando, é isso mesmo? Ela está voltando para o seu celular junto com você, é isso? Zélia, está Olá, boa tarde. Vou tomar um pouquinho do espaço aqui da Ildete, mas chega um pouquinho, tá, amiga? Tem um problema no meu aparelho aqui, não sei o que ocorreu, mas estou aqui, tá bom? Seja muito bem-vinda novamente. Obrigada. Prazer enorme estar aí com esse grupo, com essa equipe de vocês. Quero também agradecer pelo convite, pela confiança, tá? Para quem não me conhece, eu sou Lula Zélia, sou psicopedagoga, trabalho também professora especialista de inclusão, né? Faço parte aí de um quadro de professores na rede de São Caetano do Sul e também fundei aí um espaço chamado CEPAI, que é o Centro Psicopedagógico e Apoio Emocional, na região ali de Santo André, Jardim Irene, né? E meu objetivo é trazer, né, aí a essa sociedade esses atendimentos com as crianças atípicas, crianças típicas, enfim, e poder ajudar cada uma dessas famílias aí que tanto precisa, tá bom? Estou no aguardo aí das necessidades, né? Estamos aí com uma equipe altamente qualificada para o trabalho, tá bom? Para o serviço aí que temos aí a prestar para toda essa população. E aguardo a pergunta que tem para falar, estou à disposição. Bacana, bacana ter você conosco. Neuza tá por aí? Sim, não saio daqui até terminar. Eu queria fazer uma pergunta. Você, meu amor. Eu queria uma pergunta para a Zélia, que de repente ela não está dentro do que foi combinado, mas eu acho de suma importância eu perguntar. Eu quero perguntar para a Zélia se dentro do espaço onde ela atende, onde ela trabalha, qual que é
a porcentagem de crianças com necessidades especiais que são negras ou afrodescendentes? Essa pergunta não estava no nosso cronograma de perguntas, no nosso roteiro, mas eu acho isso uma importância perguntar. Você poderia me responder, Zélia, se dentro do espaço que você trabalha, ou no espaço que você é fundadora, inclusive, e na escola que você presta serviço, quais é a porcentagem de crianças negras ou afrodescendentes, por favor? É uma pergunta bastante pertinente, né? Importante, né? Assim, o CEPAI, como eu já tenho falado, é um espaço novo, um espaço que está aberto aí para todo o público, né? E baseado no meu trabalho, né? É, eu desenvolvo essa área da educação especial, da inclusão, do trabalho de inclusão há 22 anos, né? Então, eu tive uma experiência muito rica na APAE, uma experiência, assim, inacreditável no Cleverson da Silva. E, voltando na pergunta que você me falou, a respeito dessa porcentagem de criança, né? Eu vejo assim, é, aonde eu trabalho, no município pelo qual eu trabalho, tem aí em torno de 30% de crianças aí afro, né, descendente, como você me colocou. Mas penso assim, né, é algo de refletir a respeito dessa pergunta, né? É, mediante a que reflexão que eu falo, né? Será que poderia existir mais e eles estão fora por qual motivo, né? Ou será que é a questão do inserir ou do não inserir, ou do existir? Enfim, eu percebo assim que todos são assistidos, né? Eles são incluídos, e poderia, Você está se assim, cortando ainda, sua... a minha voz, a fala, então, é mais ou menos de Pra mim, 30%, Você está me ouvindo? Está né, cortando ainda a sua transmissão. eu estou te ouvindo normalmente, você também, não tá? Sim. E, então, a gente tem aí em torno de seus 30%. Sim. Conseguiu me ouvir? Conseguiu você ouvir essa última parte, onde você disse que tem 30% de crianças afro e crianças negras. E você, só para a gente concluir, é assim, e você acha que essa porcentagem de crianças se deve ao quê? Que os pais, às vezes, não têm condições de encaminhar essas crianças, ou que a gente sabe, é sabido que num passado não muito remoto, as crianças e as pessoas que apresentavam algum tipo de deficiência, e mais dizendo pela parte intelectual, as famílias tinham vergonha de falar que é filho, então as pessoas eram dentro de casa. Você acha que o que atribui essa gama de pessoas, essas pessoas não irem até os serviços que prestam esse tipo até o profissional, psicopedagogo, ou até os centros que têm esse tipo de trabalho com as pessoas que têm esse tipo de deficiência intelectual. O que você acha? Qual que é a barreira que a pessoa não consegue chegar até esse serviço? Eu penso o seguinte, assim, dos meus longos anos de experiência, como eu tive uma experiência grande dentro de uma escola do município, então, assim, hoje em dia, essas barreiras eu vejo que já foi quebrada por muitas famílias, né? As famílias estão buscando levar os seus filhos, estão buscando o melhor para o seu filho, mesmo que ele seja do público atípico ou não típico, mas é de direito de todos eles. Então, assim, por que será que esses atendimentos não acontecem, né? Eu acho que, assim, a inclusão, ela ainda passa por
por transformações, ela ainda passa por barreiras, ela ainda tem aí certos quebras de paradigmas para acontecer. Mas assim, eu vejo que pensando anteriormente, do tempos atrás, toda essa questão aí das famílias, de ter uma repressão, de todo aquele preconceito que existia, né? Eu vejo que hoje em dia esses preconceitos já estão avançando muito mais, já está assim crescendo bastante, está rompendo tudo isso, né? Então, assim, é questão mesmo do tempo acontecer e das pessoas procurar, saber que existe clínica, que existe escola, que existe a inclusão, que existe esse trabalho aí, que muitos profissionais, né, estão aí, cada dia que passa, se aperfeiçoando em método ABA, se aperfeiçoando em atender melhor esse público-alvo existente na nossa sociedade, na nossa cidade. Penso assim. Obrigada. Jennifer. Jennifer, está me ouvindo? Desculpa. Muito bacana essa visão, essa perspectiva de ações que você tem, Zélia. Agora, minha pergunta é para a Ildete. Ildete, como os pais, familiares, responsáveis pelas crianças atípicos estão aplicando a rotina diária desses indivíduos em seu dia a dia? Como está acontecendo isso? Então, é como eu coloquei anteriormente, né? Muitos não estão colocando a rotina. Então, assim, foi quebrada essa rotina. A partir do momento que houve, que entrou, né, esse movimento de pandemia, foram rompida essa rotina. Eu tenho um filho, adolescente de 16 anos, então, ou seja, ele é uma criança típica, vamos colocar, é uma criança normal, ele saiu da escola particular, porque agora ele está no primeiro ano, né, do Fungi 2, então, ou seja, ele estudava, ele tinha aquela rotina dele, todo dia, ia de manhã para a escola, então, ou seja, e agora? Agora ele está em casa, está se deparando com muitas atividades durante o dia e nem todas ele consegue assimilar. Por quê? Porque ele não está no dia a dia ali com o professor, não está conseguindo resolver, não está interagindo com outros colegas, grupos. Então, ou seja, a dificuldade, né, que a gente fala da parte social, aí entra essa interação social que não tem um grupo de aula para discutir, não tem um professor, porque eles são muito auditivos, visuais, então, assim, está visualizando lá na lousa, ou o professor está falando, o colega, então rompeu. Então, em casa, ele não consegue, ele está tendo dificuldades. Então, ou seja, uma criança, é um adolescente normal. E agora, e o adolescente atípico? Não tem rotina. Então, quando apresenta aquele comportamento inadequado, os pais normalmente o que eles fazem? Que é mais fácil para ajustar a rotina da criança? O tablet, o celular. Pronto, a criança se acalma. Então, ou seja, e aonde está a rotina? Filho, então pode dar até como entra a terapia técnica ABA. Então, vamos dar um reforçador positivo. Então, olha só, então você vai fazer isto. Então, primeira atividade. E depois a mãe ou o pai vai te dar o tablet. Pronto. Por quê? Porque o tablet, o celular, hoje em dia, virou um reforçador assim potente para as crianças. Porque eles não saem, eles ficam horas e horas. Então, ou seja, não tem limites. Então, em casa, nem todos colocam uma rotina. Então, tem que ter rotina. Então, agora nós vamos fazer atividade. Ah, já lanchou? Legal. Então, vamos para a AVD. Tá, então vamos ajudar aqui. Leva a louça para a pia. Terminou, colocou, lavou, guardou. Então, agora você vai para o seu quarto. Então, nós vamos sentar e fazer atividade. Ah, eu não quero. Bom, então depois que você fizer a atividade, você vai ter isso. E normalmente isso não acontece, não só no momento de pandemia. Muitos pais não impõem limites na vida de seus filhos. Então, assim, são os jovens que se rebelam fácil. Então, assim, o professor não pode falar, uma fala diferenciada.
Então, assim, já vai para cima do professor para recriminar, para falar. Agora, você imagina esse jovem adolescente, sendo ele normal ou não, em casa. Então, assim, é um momento de adequação, de adaptação a tudo. Então, eu coloco assim para você, não há rotinas em casa. Porque se houvesse, muitas crianças conseguiriam fazer a atividade. Então, muitos pais falam, eu não consigo, eu não sei como vocês conseguem. Então, por quê? Porque nós temos limites, é imposto limites e rotina. Agora nós vamos fazer atividade, depois é o horário do lanche, nós vamos sair lá fora. Olha, nesse momento é atividade aqui dentro de sala, depois você tem educação física, tem artes. Então, ou seja, eles têm estipulado ali a meta do dia a dia. Em casa, não. É tudo mais solto. Ah, não, já está em casa, coitado, está com dificuldade. Então, assim, é o vitimismo que é imposto. Ou, muitas vezes, eles fazem o quê? Protegem essas crianças, subprotegem essas crianças e adolescentes. Então, o que eles vão aprender? Eles não vão aprender. Então, assim, a minha fala é essa, que realmente a rotina, ela está sendo descumprida sim, e não está sendo imposto limites. Ou quando coloca limites, ah, mãe, eu não estou conseguindo. Vamos tentar. Então, se a mãe senta do lado e ajuda o pai, então, claro, eles vão pelo menos tentar. Mas muitas vezes, nem todos sentem. Então, às vezes, eu me coloco para o meu filho, olha, a mãe não sabe tudo, mas eu posso tentar. Mas aí é tudo informatizado, enfim, mas eu tento ajudá-lo. Mas muitos pais não têm paciência ou não têm tempo. Então fica bem difícil. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, perfeitamente. Não é isso? Eu Não sei como você compartilho se com vê você. também Eu como tenho. mãe. Sim. Oi? Não sei Eu tenho um como você pré-adolescente. se vê também como mãe. Então, é isso que eu ia falar. Eu tenho um pré-adolescente em casa de 12 anos que nós estamos tentando abraçar a escola dentro de casa. Então, tem um momento de estudo, tem um momento de jogo, com esse negócio de jogo, a internet, toda polvorosa. Tem momentos para Sim. cada coisa. Mas a dificuldade de segurar a atenção é imprescindível. E às vezes a gente não tem, porque querendo ou não, nós estamos em casa, mas mesmo em casa nós trabalhamos bem mais do que na rua, muitas vezes, né? Então a gente não tem aquela disciplina. O autodisciplinar para educar os nossos filhos é muito complicado. Às vezes a gente fala para ele, não, depois nós faz e nós não faz, a gente não se disciplina. Então, a família tem que se autoestruturar para essa reeducação, né? E Samitiba já dizia que quem ama educa. Quem ama educa é Justamente. E educa Neuza? mesmo. Oi, tô aqui, tô te ouvindo. Então, eu queria perguntar para... Esqueci o nome. Me perdoa, gente. Eu vou falar aqui. Só um minutinho. Queria perguntar para Zélia. Desculpa, Zélia. Assim, olha. De quando começou essa pandemia até hoje, nós estamos mais de 5 meses em casa. E a gente estava achando que seria uma coisa... A gente não tinha, assim, perspectiva de nada, mas achávamos, né, que ia ser uma coisa que não ia demorar por tanto tempo. Então, nesse tempo que vocês, enquanto psicopedagogas, estão em casa, se você tem alguma proposta pedagógica para orientar quando as aulas presenciais do público que vocês atendem retornarem, tem alguma proposta pedagógica para levar para as escolas, para ajudar as escolas a retomar, porque nenhuma escola eu acho que vai ser como era antes, porque se for isso está errado, né? Porque nós estamos passando por um processo muito difícil e as crianças que são atípicas têm um pouco mais de dificuldade em alguns setores. E o que você acha se vocês têm alguma proposta pedagógica para levar para dentro dos lugares onde vocês desempenham as suas funções? Uma pergunta muito ótima, né? Eu venho assim pensando, né? Essa questão toda, podemos aí resumir numa única palavra, que é a resiliência, né? Resiliência nada mais é
do que a gente unir forças, mais do que uma capacidade individual. A resiliência é um processo que se ativa dentro de nós, de acordo com as necessidades impostas pela vida, pelo que a vida nos mostra, a vida quer nos ensinar, né? Então, assim, é uma visão a respeito, assim, eu penso que essa pandemia, essa situação que a gente está aí enfrentando, tanto os pais, nós professores, né, família, tudo a gente precisa ter uma reflexão, né, a respeito, para ter propostas futuras, porque o mundo já não é mais o mesmo. As dinâmicas, o aprendizado, a cultura, a forma de pensar já não pode ser mais a mesma, né? Diante de todo esse aprendizado que a gente está vivendo no nosso dia a dia, né, a respeito dessa pandemia, das percas familiares, dos entes queridos, do profissional que estava ontem com a gente e hoje já não está mais, né? Infelizmente, mas temos. Mas, assim, precisamos ter planos, precisamos traçar, né, com certeza, métodos, estratégias diferenciadas, singulares e, com certeza, viabilizando aí a necessidade, a singularidade de cada criança, né, dentro de todo um contexto aí familiar, educacional, enfim. E pensando aí nessas estratégias, vou falar a respeito do CEPAI, né? Nós estamos aí com um projeto de levar para as escolas a própria terapia para dentro da escola, né? Levar um psicopedagogo dentro da escola para acompanhar esses professores e, por que não, um psicólogo, porque senão outro tipo de terapeuta dentro da escola. Então, assim, estamos com um projeto de levar esses profissionais para dentro das escolas, para dar suporte tanto a escolas privadas, escolas particulares, municipais, enfim, algumas instituições, né, que seja de caráter voluntário, que seja de caráter que vai necessitar de algum recurso, mas estamos pensando exatamente nesse foco, de levar alguns atendimentos dentro da escola. E um outro ponto também, nessa pandemia mesmo, né? Oferecer, de repente, alguns atendimentos, além do online, a gente está também fazendo algumas intervenções pontuais de orientação com os pais, no sentido de como que ele pode administrar ali a rotina daquela criança, né? E assim, eu não sei se eu estou respondendo corretamente da forma como você está me perguntando, mas assim também uma outra estratégia, uma outra mobilização para o ano de 2021 partir de um princípio de avaliações mesmo, diagnóstica, e começar a trabalhar com essa criança medidas de preventivas e medidas de estágio da onde que ele parou e dar um ponto de partida aí aonde deve seguir, né? Precisa dessas medidas com olhares bem minuciosos para que essa criança não sofra durante esse processo de aprendizagem na escola aí. Exatamente, né? Não é possível. Bacana, bacana, Zélia. E o Dete? É com você, meu amor. Olha só, a Zélia citou um pouco sobre o CEPAI, né? Então, hoje eu falei para ela, venha conhecer também o espaço Desenvolvimento. É um espaço no qual tem vários profissionais, né? Então, eu sou terapeuta alternativa, sou psicopedagoga, nós temos também psicólogos aqui, temos a psicóloga, temos a fono,
que é a doutora Marcela, a doutora Claudilene, então nós temos a nutricionista, a doutora Ana. Então, ou seja, venham nos conhecer também. Nós estamos aqui na Agenor de Camargo, número 573. Então, é importante agendar, né, fazer um agendamento e venha sem compromisso. Nos conhecer e conhecer o nosso espaço. Vocês vão gostar. Trabalhamos também com reforços escolares, que está dentro do que a Zélia colocou, né? Então, assim, é importante ter esses profissionais dentro da escola, das salas de aula, para observar quais são as deficiências, quais as defasagens mediante o PEI, que é o Plano Educacional, né, de ensino individualizado para cada especificidade daquele aluno. Aonde que ele está na defasagem, que a gente pode, a partir daí, avançar mais com esse aluno. Então, assim, é bem interessante. Mas pode falar, Jennifer. Bacana, excelente. É sempre bom a gente conhecer, saber lidar, e o seu espaço está aí aberto a todo mundo, né? Vamos chamar o Cláudio e a Amanda. Tá com a gente, os dois são pais de pandemia. Que Cadê? estão aguardando. Tá aqui? Amanda? Oi, Amanda. Oi, tudo bem? Tudo bem? Prazer tê-la conosco mais uma vez. Seja extremamente bem-vinda. Amanda, como é que é ser mãe em tempo de pandemia? Como é que é esse fazer o papel da escola? Como é que é fazer o papel da escola nesse tempo? Então, sou pedagoga também, né? Eu dou aula para educação infantil, mas apesar de ser professora, né? Aquele negócio, casa de ferreiro, espeta de pau. E o Pedro, né? O meu filho, ele nunca foi aquela criança assim que se dedicava aos estudos. Ele é muito inteligente, ele aprende as coisas com facilidade. Porém, ele não tem aquela concentração de ficar ali, né, na frente do computador. Então, eu tenho que ficar meio que pegando no pé dele. Vocês estão conseguindo me ver? Estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Então, tá bom. E a escola, né, formou um grupo de pais no WhatsApp e a gente recebe as informações por lá. Tem um blog também que ele entra e lá tem todas as atividades que ele tem que fazer, mas eu tenho que ficar no pé. E aí, entrou no blog, tem lição, tem atividade, tem trabalho, o que tem para fazer? Eu sempre fui muito participativa na vida escolar do meu filho. Por ele ser autista, quando ele iniciou, né, na vida escolar dele, os 3 primeiros anos nós tivemos alguma dificuldade, os professores também tinham dificuldade em lidar com ele. Depois nós conseguimos colocar ele numa escola particular e aí ele começou a deslanchar. Então eu sempre participei bastante da vida escolar dele e até hoje, né? Ele está no 2º ano do ensino médio, então eu e o pai dele, né? A gente ajuda bastante. Eu fico com a parte das áreas de humanas e o pai fica com a parte das exatas. Então, quando vem trabalho de matemática, prova, atividade para fazer, eu já mando mensagem para o pai dele, ó, isso aqui é com você, o restante eu faço, mas matemática, química, física aí é com você, que eu já não sou tão boa. Mas, tem que ter essa divisão, né? Graças a Deus, a gente tem, então, assim, o Pedro tem bastante apoio familiar na vida escolar dele, ele tem o avô dele também, que é bom em matemática, que também apoia, ajuda, se tem dúvida, ele ajuda, mas, assim, espontâneo, da vontade dele, sentar, ficar lá na frente do computador, assistindo às aulas, é bem complicado. Então, eu acabo sendo a carrasca, né? Eu sou a chata, eu pego no pé de tudo. E, assim,
como que eu posso falar? Eu procuro prestar atenção nos detalhes e corrigir ele, principalmente de coisas que eu sei que pode dar problema futuramente, né? Então eu acabo sendo a chata da história. O Pedro é um menino Ah, muito amado, assim, os familiares, os avós, os tios, todo mundo ama muito o Pedro. Então eu acabo tendo que pegar um pouco mais no pé, porque senão ele fica bem mal acostumado, assim, ele é o príncipezinho da família, né? Então hum, eu sei bem acaba como é, Amanda. o papel da bruxa fica para a mãe, né? Não tem jeito. É sempre E a ruim da assim, história. o Pedro ele é muito inteligente, aí o Dete conhece ele, assim, eles já estão juntos aí, já tem uns 6 anos, mais ou menos. Ela falou 4, mas são 6. E ela sabe, ele é muito inteligente, ele tem muita capacidade. Então, assim, eu não deixo ele na zona de conforto dele, não. Se eu vejo que ele pode fazer melhor, eu faço ele fazer melhor. Pode fazer tudo de novo, não tá bom, você pode fazer melhor, e eu pego no pé mesmo. E é isso, assim. Quanto a poder sair, passear, essas coisas, o Pedro sempre foi muito caseiro, então quanto a isso eu não tô tendo problema. E o celular é complicado, é difícil controlar. É difícil, olha, assim, ele tem os horários dele, né? Hora de comer, nada de celular na mesa. Hora de fazer lição é hora de fazer lição. Mas, assim, nos outros momentos é muito difícil. O Pedro, ele não assiste televisão, mas ele é um menino muito bem informado. Se você conversar de política com ele, essas coisas tudo ele entende. Mas, assim, é tudo no celular que ele vê, né? Então, é bem difícil controlar essa questão do celular. Amanda, Sim. agora você como uma educadora, uma profissional da educação, dá uma dica para nós pais, como é que a gente faz? Como é que faz para assistir a aula online, para fazer as atividades? Tem uma dica especial para gente? Olha, eu acho que assim, a criança tem que ver o exemplo do pai, né? É que nem no meu caso, como educadora, né, como professora, os meus são pequenos. Eu trabalho com uma faixa etária assim, de no máximo até 5 anos. Então, eles são totalmente dependentes do pai. Se o pai não entrar para assistir o vídeo, se o pai não tiver a participação do pai, não tem como a criança ir atrás de- dessa atividade, não tem como eles assistirem, eles não sabem. Então, eu acho que assim, eu no começo, quando a gente achou que a pandemia ia durar só 15 dias, né, a quarentena, aliás, ia durar só 15 dias, eu percebi que os pais estavam mais participativos, eles faziam as atividades, e aí eu percebi que eles foram desanimando. Eu entendo, é complicado e tudo. Mas assim, hoje, assim como está acontecendo com a Ildete, está acontecendo comigo, e o número de pais participativos é muito pequeno. Então, eu acho que uma das primeiras atividades que eu mandei para as minhas crianças, né, para minha turma, foi, na verdade, para os pais. Eu pedi para eles não deixar a memória da escola morrer, né, para as crianças. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o pai mostrar para a criança que aquilo é bom, que aquilo é legal, que aquilo vai fazer vai ser bom para a vida da criança, eu acho que já é um bom começo. Agora, quando o pai o pai já não está nem aí, a criança que não vai se interessar, ou adolescente, enfim. De fato e verdade, né? O exemplo sempre vem dos pais, né? Quando a gente tem uma posição coerente em relação à educação, nós seguimos e transpassamos isso para os nossos filhos, mas quando a gente se torna disperso a ela, eles apenas copiam as nossas ações, né? A gente sempre vai ser um espelho
para os nossos filhos. Amanda, muito obrigada pela sua participação, se tornou uma querida da gente, Deus abençoe muito. Em tempo de pandemia, é tempo de se cuidar. Um abraço no Pedro, um abração no Obrigada. Pedro, felicidades e muito obrigada mesmo, viu? Obrigada por me receberem, obrigada aí pela atenção, e se precisarem, estamos às ordens. Obrigadão. O Cláudio está conosco? Tô Cláudio? aqui. Sim, tô aqui. Eu tô O aqui. Cláudio Oi, tá. Oi! Seja bem-vindo oi. novamente, querido. Tudo bem? Tudo. Cláudio, é ser um pai presente, atuante e participativo na educação do seu filho, né? Em tempo de Uhum. pandemia. Como é que está sendo? Qual a sua técnica? O que você está usando para abraçar a educação do seu filho? Tá, então vamos lá. Que na verdade eu sou divorciado, né, da mãe dele, então ele convive muito mais lá com a mãe dele. Então nessa parte da educação eu não fico muito assim por dentro, mas devido a alguns atritos que envolve da mãe dele comigo. Então, o que que eu faço nessa questão para mim poder estar cada vez mais próximo a ele na parte da educação? Fazer brincadeiras de soletrar palavras. Então, assim, ele é um menino muito inteligente. Ele conhece todas as palavras do alfabeto, sabe as letras, sabe fazer as contas, tudo bonitinho. E o bom também disso, que a minha atual esposa, ela é fono. Então, ela me ajuda muito nesse conceito de como é, falar com o Nicolas, como brincar com ele. Então, assim, o Nicolas, eu fiquei sabendo que ele tem autismo faz pouco tempo, mais ou menos quase 2 anos. Então, todos os profissionais envolvidos, desde o do neuro, a TO e a fono, eles me ensinaram muito de como participar e brincar com o Nicolas, porque antes eu era um pai que, tipo, brincadeira com filho é shopping, parque, videogame, e não é bem por aí. Então, hoje eu vejo um pai um pouco mais assim, presente 100% com ele, em questão de brincadeiras, entender o lado dele, porque ele não é uma criança como as outras. Para mim, ele é uma criança muito mais especial, porque o coração dele é enorme. Então, eu aprendo com ele. De eu querer ensinar para ele, ele acaba me ensinando. Então, é isso que eu tento ficar mais próximo a ele, para mostrar que ele tem um pai, um amigo e um parceiro a todo momento. Ah, que Jennifer? lindo, que bacana, Cláudio. Quando a criança ela tem um dom, ela nasce o dom de ser especial. E o seu filho, com certeza, é um grande mestre, professor em ensinar a nós em si. Eu tenho plena certeza disso. Neuza? Sim. Oi, gente, tem mais alguns minutinhos Pergunta, só, Neuza? né? Não, pergunta eu não tenho, não, a gente está aprendendo muito com esses profissionais e com o pai e tudo mais. Sim. É, não tenho perguntas agora. Hum. Nós temos quanto tempo ainda, Jenny? Acho que Travou mais a 5. sua. É isso? Tra... Vou ver aqui Tra... a equipe. Então é assim, gente. Fala, amor. Não, é o que você falou e eu não consigo entender Eu por vou conta que receber as travou. consultadas. Sim, sim. Ah, tá. Desculpe, gente. O sinal está oscilando. Ildete, muito obrigada por você ter estado conosco, nos ter enriquecido mentalmente, intelectualmente com as suas falas e a sua posição referente ao tema de hoje. Pode fazer suas considerações finais, Melinda, e desde já, em nome da Negracim, que todas nós somos, eu agradeço demais a sua participação. A Ildete, me ouviu? Tá com o microfone dela A Zélia desligado. tá aí também, né?
Tá com o microfone desligado? Liga o microfone, Ildete. Sorrisão lindo. Liga o microfone, Ildete, para nós podermos ouvir. Enquanto ela liga o microfone, eu vou agradecer imensamente ao Cláudio e Amanda. Algum recado para nós, gente? Muito obrigada por ter estado conosco. É uma honra recebê-los, é uma honra crescermos com vocês aqui nessa tarde. Eu que agradeço, muito obrigado. Libera os dois? Libera os dois, por favor. Obrigada pelo convite. Amanda? Obrigada pelo convite. Uma honra poder participar. Acho que está travando. Tá travando, sim. Estamos sumindo. Sim, ó, um beijo no coração. Oi, beijo no Nicolas, no Pedro. Muito obrigada por ter estado conosco, tá? Eu que agradeço. Um beijo. Muito obrigado. Ildete Zélia. Um bom fim de semana, Sim. bom descanso. Obrigada. Obrigada, igualmente. Ah, beijão, né? Tchau, tudo de bom. Ah, voltaram aqui. Fala aí, minhas pretas. Eu acho que elas já fizeram a consideração delas. Já fizeram. É que deu uma travada no finalzinho. E Eu sei. Ai. Neuza, então, você agora, dá tchau para o nosso povo. Então, eu quero agradecer as pessoas que estiveram presentes na nossa live, o Paulo, a Amanda, a Zélia, a Ildete, e dizer que essa foi mais uma live da gente com um tema muito importante nesse momento que nós atravessamos, que foi inclusão e pandemia. Eu sou Neuza, agradeço por você estar nos dando essa força no ano de aniversário de 25 anos da Negraci. Então, para mim, é isso. Eu agradeço a todos, um bom final de semana e cuidem-se sempre. Obrigada a vocês pela oportunidade que nos deram de falar um pouco. Ah, conseguiram? Obrigada. Aê! Muito bom. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigada, gente. Gente, esta foi mais uma live em comemoração ao Jubileu de Prata da Negracim, comemoração dos nossos 25 anos. O tema de hoje foi de extrema importância, falar sobre inclusão e pandemia. Lembrando sempre, gente, máscara não é brinquedo, é para pôr no rosto, se cuidar. Não sei se a gente já acabou ou não.